Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar, fiquem todos à vontade, graças a Deus. Vamos lá, vamos para mais uma noite, mais uma semana que Deus nos dá, né? Eu quero trazer uma mensagem para os irmãos hoje. Estava pensando bastante essa última semana sobre o que pregar. Sempre é um dilema, né, de quem prega, né? O que pregar? O que é necessário? O que talvez possa ser algo diferente que possa edificar, né? Então, eu estava lendo alguns textos da Bíblia e eu decidi falar hoje sobre a sabedoria do falar e a sabedoria do silêncio, né? Para a gente aprender sobre o que a Bíblia fala sobre o momento certo de falar, como falar e o momento de se calar, amém? Então eu quero me basear aqui primeiramente em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 7. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser. E a parte B, que é o foco, que diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Então, na vida a gente tem que saber exatamente o que essa situação pede. É necessário que agora eu declare, que eu fale, que eu exponha, que eu corrija, que eu ensine, que eu aconselhe, ou é necessário que eu fique quieto, que eu me contenha, que eu fique em silêncio, né? É muito importante a gente aprender a discernir o que o tempo, o que a vida quer da gente em determinados momentos, né? Bom, para começar, eu quero primeiro falar com os irmãos por que é importante a gente falar sobre isso, né? Por que é importante a gente ter uma sabedoria, um cuidado no falar. Primeiro, porque como diz o ditado, a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada não voltam atrás, né? Essas três coisas, elas jamais voltam. Se você pegar uma lança e jogar, não tem como você ir lá e pegar de novo, ela já foi. E semelhantemente, algumas oportunidades na vida, elas surgem, e se você não sabe aproveitar a oportunidade, quem sabe de estudar, de uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de conhecer uma pessoa, algumas oportunidades jamais voltam. E da mesma forma, o que você fala não tem como voltar atrás, não tem como desdizer, né? Não tem como você falar, não foi bem isso. Quando você falou já era, né? Já foi. A segunda coisa, porque é importante a gente refletir sobre isso, é porque tudo aquilo que a gente fala é como uma semente que volta para a gente. Então, eu quero citar aqui Mateus capítulo de número 15, versículo de número 11, em que Jesus, ele fala assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, ou seja, muitas vezes a gente fica nas palavras de Jesus, né, muito fixado com regras de etiqueta, com regras de higiene, com regras de tantas coisas. Ele está falando, olha, o que realmente você tem que fazer é uma higiene daquilo que você está falando. Você tem que fazer uma limpeza na maneira como você fala e o que você fala, porque o que você fala vai voltar para você. Tudo que você fala é como uma semente que vai te contaminar, seja para o bem, seja para o mal. Palavras são sementes que no futuro você colhe.
Então não adianta a gente achar que a gente vai falar uma coisa aqui e não vai ter consequência. E hoje em dia a gente vive, já que a gente está falando aqui sobre falar, a gente vive naquilo que a gente chama de cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Se alguém fala algo na internet, no público, em um podcast, em uma entrevista, e de repente é uma fala, muitas das vezes, machista, ou uma fala homofóbica, ou uma fala inadequada, ou uma fala racista, ou uma fala o que quer que seja, é uma fala inadequada, a gente tem os linchamentos virtuais, onde todo mundo se reúne para falar mal daquela pessoa, para recompartilhar, todo mundo resolve atacar pedras, né? Então, assim, se já é um cuidado, uma prudência que a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente está falando, hoje em dia parece que isso tomou uma proporção ainda maior, porque dependendo do que você fala, pode rodar o mundo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado. Um terceiro ponto é que tudo aquilo que a gente fala, a gente vai dar conta diante de Deus, né? Jesus diz isso. Jesus diz em Mateus 12, versículo 36 e 37, o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola ou inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, muita gente fala assim: mas eu só estou falando, eu não estou fazendo, eu só estou dizendo, não estou realizando nenhum tipo de atitude. Bom, a Bíblia fala que a gente pode pecar de 4 maneiras. A gente peca por ações, omissões, palavras e pelo pensamento. Então não adianta, tudo aquilo que você maquina na sua mente, uma hora ou outra você vai falar e você vai estar pecando. Se você está difamando, contando mentira, reclamando, você está maldizendo as coisas, pode ter certeza, Deus ele vai falar: olha, você lembra aquele dia, essas palavras malditas ou ditas de maneira má que você disse àquela pessoa? Então, agora eu vou requerer elas de você. Deus ele vai cobrar das almas que nós ferimos com as nossas palavras, das palavras que a gente, como uma espada, atravessou as pessoas. Então, por último, aliás, só citando mais um ponto, a Bíblia vai falar que existem várias coisas que Deus ele abomina, né? E 3 delas têm a ver com a nossa boca. Provérbios capítulo 6, versículo de número 16, vai dizer o seguinte, de 16 ao 19: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, aí vem, língua mentirosa. Outra coisa que Deus aborrece: mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, das 6 ou 7 coisas, 3 delas têm a ver com o modo como você fala aquilo que você fala. E por fim, para finalizar esse ponto, Provérbios 18, 21, que diz o seguinte, esse é um dos textos mais famosos sobre isso: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, por último, por que a gente tem que prestar atenção sobre o modo que a gente fala? Porque o que a gente fala cria realidades. Você pode curar ou você pode matar. Você pode trazer vida
você pode vivificar as pessoas, ou você pode afastar, destruir e matar. Matar sonhos, matar projetos, matar ideais, pelo que você está falando. E aqui eu só quero fazer uma observação. Eu não estou dizendo aqui naquele formato de confissão positiva ou outros movimentos do tipo, comece a declarar aí que você vai ser rico, né? Acorde todo dia de manhã, olhe para o espelho, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Não estou falando desse tipo de coisa, mas de qualquer forma o que a gente fala tem sim uma influência sobre a realidade, ok? Então, bora lá. Então, 4 motivos pelo que a gente deve tomar cuidado. Porque quando a gente fala não volta mais. Segundo, porque tem consequências. Terceiro, porque vamos dar conta diante de Deus. E quarto, porque aquilo que a gente fala cria realidades. Bom, então, como que a gente deve falar? O que a Bíblia nos ensina, nos recomenda sobre o modo como nós devemos falar? A maneira certa, a leitura que a gente vai falar sobre as situações. Primeiro, Provérbios também, 15, versículo de número 1. O que diz? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando você for falar, aprenda a falar de maneira mansa e branda. Quando a gente, por exemplo, vai discordar, vamos supor, estamos falando sobre futebol, sobre política, sobre guerra. Você já percebeu que muitas das vezes esses assuntos que mais mexem com a gente acaba elevando o tom de voz? A gente deixa de falar de maneira branda e aí a gente quer ganhar o argumento aumentando o volume, o tom. Aprenda a não impor seus pontos de vista, mas a expor. Eu acredito que todo mundo deve expor o seu ponto de vista, mas não impor. Querer impor com agressão, com coação, com volume, com tonalidade, é atitude de pessoas que são intolerantes. Então é importante ser uma pessoa branda, o máximo possível. Aqui está mais a ver com o como do que o que. Então, como? Maneira branda. Numa discussão, numa briga, você já percebeu como é chato? Por exemplo, você é uma visita, aí de repente o esposo começa a aumentar o tom de voz com a esposa. Meu Deus, já te falei, faz isso. Ou a esposa, mas você sempre faz isso. E aí você está lá e você fica, meu Deus. Aí, ou então você percebe casais brigando no supermercado, no shopping, e aí tem aquela cena. Ou seja, não é legal. A gente tem que aprender, e aqui eu quero fazer uma observação. Eu vou chegar nesse ponto, mas quando a gente for falar sobre brigas, eu não digo que relacionamentos não devem haver brigas. Eu acho que às vezes as brigas são até saudáveis. Mas existem brigas e brigas. O tipo de briga que parte para os xingamentos, que ultrapassa a linha do desrespeito, seu idiota, seu burro, começa a usar xingamentos, começa a desrespeitar, já isso não contribui para a solução do problema. Isso está mais para ferir, machucar, do que para resolver qualquer problema. Como você vai resolver o problema chamando outro de burro? Como você vai resolver o problema chamando outro de idiota? Tá legal, sou idiota, e aí, como que a gente resolve esse problema? Então, mas eu vou chegar nesse ponto. Uma outra coisa, um outro versículo que eu acho que colabora muito para isso, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Esse texto eu acho muito interessante, porque ele diz um ponto muito, muito bom, Paulo, aqui,
2 Timóteo 2, 24 ao 26. Olha o que Paulo diz. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Agora olha o que ele vai dizer: livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ou seja, o diabo muitas das vezes pode ganhar espaço, brechas na sua vida pelo aquilo que você está falando. Então, se você age de maneira branda, fala de maneira branda, o diabo perde campo, perde espaço na sua vida. Aqui ele está dizendo: mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo. Essa é a maneira que a gente tem que aprender a se comunicar. Agora vamos lá, a gente vai se deter um pouquinho em Efésios 4, porque tem alguns filtros que a gente tem que fazer na hora da gente falar. Bom, eu vou falar. Bom, tenta passar por essas peneiras, esses filtros que são muito importantes. Efésios 4, versículo de número 29, Paulo ele nos oferece 3 filtros, 3 peneiras que a gente tem que usar aí para saber a hora de falar, né? Então olha só o que ele diz, Efésios 4, 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Primeiro ponto, vai edificar, né? Aí segundo, conforme a necessidade. Ou seja, é necessário isso que você está dizendo? É importante? É necessário realmente? E terceiro, e assim transmita graça aos que ouvem. Então vamos lá. Primeiro, muitas das vezes a gente se perde tanto em conversas que não edificam, né? A gente fica falando, e eu aqui, eu quero deixar espaço aqui, porque algumas coisas da nossa vida a gente tem que ter entretenimento. Quem sabe às vezes falar de um futebol, de um basquete, falar sobre coisas muitas das vezes que são entretenimento dos seres humanos, coisas que não são pecados e que divertem a gente. Mas muitas das vezes quando a gente vai falar mal, reclamar, ficar reclamando, sabe? Aquela pessoa que reclama de tudo, a gente vai muitas das vezes difamar as pessoas, né? A gente vai escrachar, vai mudar a imagem da pessoa. Paulo diria: isso vai edificar? O que a gente está conversando vai trazer ideias para que você seja mais santo, mais puro, esteja mais perto de Deus, seja um ser humano melhor, tenha ideias de projeto, de negócio, vai fazer a sua vida tomar um rumo diferente? Então, não fale. Se o que você for falar não vai edificar, fique calado. Segundo, conforme a necessidade. Você vai falar, é importante ou não vai mudar a vida de ninguém? Vai ficar, não vai ter nenhum, se eu for falar ou não falar, não vai mudar nada. Então, já passa por esse filtro, não fale. E por último, transmita a graça aos que ouvem. Então, você vai transmitir algo para a pessoa que vai fazer com que ela alcance a graça de Deus, com que ela se torne uma pessoa melhor, mais animada, mais feliz, ou pelo contrário, você vai rebaixar o humor dela, né? Então é um ponto que a gente tem que observar. Só que em Efésios 4 tem algumas coisas também muito importantes. Quando a gente vai no versículo de número 25, ele fala que a gente deve, algumas coisas que a gente deve falar também. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira,
fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como que a gente deve falar? Falar a verdade. A verdade, ela precisa e necessita ser dita, embora doa, embora muitas vezes a gente não goste, embora seja ruim, mas a gente tem que falar a verdade. Ah, mas a pessoa ela vai ficar triste. Ah, mas ela não vai gostar. Muitas das vezes é importante você causar algum tipo de dor e de tristeza na vida de alguém, e isso poupar ela de um sofrimento no futuro, do que você contar mentiras e manter a pessoa em uma ilusão, e manter a pessoa cativa, presa em algo. Fora que o novo homem segundo Deus, aqui em Paulo, ao que Paulo destaca, nós somos filhos da verdade, nós somos filhos daquele que é a verdade. Então a gente tem que falar a verdade. Se nós fôssemos filhos da mentira, conforme em João 8, se não estou enganado, 44, o pai da mentira é quem? É o diabo. Se a gente fica contando mentira, nós nos tornamos filhos desse pai da mentira. Então, falar a verdade. Só que aqui entra um ponto. Eu vou falar a verdade, beleza, mas é de qualquer maneira? Se você voltar 10 versículos antes ainda, no versículo de número 15, ainda em Efésios 4, ele vai dizer o seguinte, eu vou colocar aqui na nova versão transformadora, que diz assim, Efésios 4, 15: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então olha só, você vai falar a verdade, beleza, mas não é de qualquer maneira. Ah não, fala a verdade mesmo. Não, calma, respira, fale a verdade com amor, com doçura, com gentileza, com empatia. Muitas das vezes, você falando a verdade, você pode machucar, e muitas vezes a pessoa até criar ódio com a verdade, porque você não soube como falar. Então, a gente tem que prestar atenção no como, não apenas o que, mas o como. Ok? Bom, tem mais um texto que eu considero muito importante sobre isso. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Paulo ele traz uma mensagem muito interessante sobre isso, que ele diz assim, Colossenses 4:6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Lembrando, sal é um tempero que, se você coloca muito, fica muito salgado. Se você coloca de menos, faz falta. Então tem que ser temperado, tem que ser moderado. O que Paulo está dizendo com tudo isso? Que a sua palavra seja equilibrada, seja calculada, que você venha ponderar, para você não falar de mais e nem falar de menos, mas de maneira temperada, equilibrada. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fala de maneira desequilibrada. Em quais momentos? Momento de raiva, por exemplo. Você está ali explosivo, está ali no calor da batalha, no calor do momento, e você fala uma palavra desequilibrada, uma palavra com raiva para ferir, e depois você se arrepende, você fala, eu acho que eu deveria ter falado aquilo, eu acho que eu fui muito infeliz, eu falei sem pensar. E muitas das vezes a gente se arrepende, só que lembre-se, a palavra lançada não volta atrás. Então, não reaja, responda, mas sabendo o tempo certo, né? E bom, agora eu quero partir para o final e falar aqui sobre o como não falar
né? Quais momentos a gente deve se silenciar, ficar quieto, certo? Então, só para resumir esse primeiro ponto sobre o como falar para edificar o que é necessário e transmitir graça, Efésios 4:29. Falar com mansidão, Provérbios 15:1 e 2 Timóteo 2:24. Falar a verdade com amor e falar de maneira temperada e equilibrada e de maneira agradável, ok? Agora vamos lá, como não falar? Primeiro, alguns dos textos que a gente destacou aqui já trazem alguma ideia. Por exemplo, Efésios 4:25 fala: pare de contar mentiras, ou seja, não conte mentiras, já é um sinal de como não falar. Um outro texto, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra suja. Sabe, piadas maldosas, sabe, comentários que é para rebaixar o humor, a personalidade, o caráter da pessoa. Esse comentário vai rebaixar a pessoa? Não vai. Não saia palavras sujas, palavras depravadas, né? Então já é um caminho de como a gente não deve falar. A gente também tem que tomar cuidado para a gente não falar palavras que vão ferir. Eu acho que eu não anotei esse texto, eu vou tentar achar aqui. É Provérbios 12. Se eu não estou enganado, é o final. Eu acho que eu não estou achando. Não. Aqui achei, finalmente achei. Provérbios 12:18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, algumas palavras, se for falar para ferir com uma espada que fere, que machuca, não fale, fique em silêncio, cala a boca, fique aí quietinho. Se for para ferir, se for para dizer coisas que não vão ajudar, e aqui entra o ponto das brigas, né? O ponto das discussões. No caso de discussões, é muito importante em alguns momentos sim discutir, porque sabe qual que é o grande problema de, por exemplo, casais ou de relacionamentos em que não há brigas, não há discussões? Que muitas pessoas guardam problemas mal resolvidos, ficam com aquele incômodo, tem algo incomodando, não fala nada, aí fica lá. Aí tem outra coisa que incomoda, fica lá guardando, fica alimentando, e aí chega um momento que a pessoa explode. Quando explode, sai falando tudo que não falou em um ano, ela sai falando tudo aquilo que estava guardado ali, entalado, ela sai falando, e problemas que poderiam ser resolvidos desde o início, a pessoa vem sofrendo, acumulando, e depois explodiu, jogou tudo na cara da pessoa. Então, corte o nó pela raiz, aprenda a discutir de maneira antecipada, rápida, mas de maneira sábia, sem xingamentos, com um tom equilibrado, procurando soluções. Aqui vai um modelo que normalmente a gente aprende sobre assertividade. O que é assertividade? Assertividade é você falar o que você pensa e o que você sente, mas levando em conta como que a outra pessoa vai receber. Então aqui a gente tem três caminhos. A gente tem o caminho da passividade, que é não falar nada, que é ficar guardando. Nós temos o caminho da agressividade, que é falar sem pensar. Sabe o tipo de pessoa? Não, eu sou sincero mesmo, o que eu tiver que falar, eu falo na cara. Eu não estou nem aí se vai machucar, não estou nem aí. Esse é o tipo de pessoa mais agressiva, que fala sem freio, sem filtros, não pule as suas palavras. Só que o caminho do meio, que é que a gente deve buscar, é a assertividade, que nem sempre é fácil. Não é fácil você saber o que falar, como falar, a pessoa certa com quem você deve falar. É uma questão de discernimento que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então,
alguns conselhos para a gente ser mais assertivo. Primeiro, fale o que aconteceu. Então, tá machucando, olha para o passado, o que aconteceu? E aqui tem um cuidado. Muitas das vezes as pessoas falam o que aconteceu generalizando. E generalizações não ajudam. Tipo, você sempre age assim. Você nunca me escuta. Jamais você fez isso. Ou seja, jamais, nunca, sempre, são palavras que não ajudam numa discussão. Procure ser específico. Naquele dia, quando a gente estava lá, quando a gente estava em casa, quando a gente estava naquele evento, quando a gente estava naquela festa. Ou seja, seja específico. Agora, olhe para o presente. Depois que você falou o que aconteceu, fale como você se sente. Olha, eu me senti magoado, me senti ferido, me senti desrespeitado, me senti mal. Isso me fere, isso me deixa mal. Então, falou o que aconteceu, falou como você se sentiu, agora você vai olhar para o futuro. Quais mudanças você coloca para a solução? Olha, a partir de hoje, eu quero que no futuro a gente age assim. Seria muito importante que você e eu possamos agir assim. Proponha mudanças para o futuro. Só que aqui é um ponto. Quando você for mostrar a mudança, mostre os lados positivos e negativos da mudança. O que vai acontecer se a pessoa mudar e o que vai acontecer se ela não mudar? Então, isso aqui é importante que a gente age assim, sabe por quê? Porque a gente vai ter um relacionamento melhor, vai ser saudável, vai ser bom. Eu quero continuar tendo um contato com você, eu quero continuar querendo que a nossa relação seja boa, sabe? Então, eu proponho essa mudança, eu quero que você haja assim comigo. A gente vai destacar se a pessoa não mudar. Só que aqui tem uma observação também. Quando a gente vai falar sobre o que vai acontecer se a pessoa não mudar, a gente tem que tomar cuidado para não fazer ameaças do tipo, se você não mudar, eu vou terminar o relacionamento. Se você não mudar, é igual o chefe também, né? Se você não mudar, eu vou te demitir. É rua, sabe? Ameaças não ajudam. Mas destacar, olha, se infelizmente você não mudar, a nossa relação vai ficar muito cheia de cicatrizes, vai ficar mal, eu vou ficar triste, você vai ficar triste, não vai ser legal. Então, destacar as consequências da não mudança, mas sem ameaçar. Ok? Agora, vamos lá, isso é assertividade. Você fala o que você pensa e sente, mas levando em conta como que a outra pessoa vai receber. Outro ponto aqui, quando é que você deve ficar calado? Quando você estiver com raiva. E aqui eu quero citar Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 20, versículo de número 19 e 20. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que acontece? Como diz o ditado popular, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, porque é para a gente escutar mais e falar menos, né? Então a gente tem que ser tardio para falar, a gente tem que ouvir mais. Qual que muitas vezes é o ponto de algumas discussões? Ninguém está se ouvindo. Está todo mundo falando, ninguém está se ouvindo. Ninguém está preocupado para realmente entender qual que é o ponto de vista da pessoa. E aí muitas vezes as pessoas estão se concordando. Só que como elas não estão parando para se ouvir, gera aquela discussão, né? Então, seja pronto para ouvir com empatia, ouvir com uma escutativa, né? Tem essa diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir, qualquer pessoa ouve. Qualquer pessoa com um aparelho auditivo, o seu ouvido, você consegue ouvir. Mas escutar, dar ouvidos, você realmente prestar atenção,
aí exige esforço. Você realmente, estou aqui te ouvindo 100%. É aquela famosa frase: sou todo ouvidos. Não existe mais aqui um ser humano, existe só uma orelha. Estou ouvindo aqui você. Ouvido. Tardio para falar. Por quê? Muitas vezes a gente fala de maneira impulsiva, desequilibrada. A pessoa fala, você já está respondendo, você já está atropelando. Sabe aquelas pessoas que atropelam você, interrompem? Você nem terminou a frase, ela já está falando. Esse tipo de pessoa, muitas das vezes, pode tropeçar na maneira de falar, porque ela não está sendo tardia no falar, ela está ansiosa. E por último, tardio para se irar. Então, quando você estiver nervoso, cabeça quente, o calor da batalha, está ali a adrenalina, está ali o cortisol, está ali aquele estresse, cala a boca, vai tomar um ar, sai do ambiente, porque é melhor você sair do ambiente do que você falar coisas que você vai se arrepender depois, amém? Por último, irmãos, Mateus, capítulo de número 18, versículo 25. A gente tem que aprender a corrigir as pessoas em particular. O que Jesus fala? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, você vai falar com ele sozinho. Não caia na besteira, na tolice de você ficar corrigindo as pessoas em público, de você ficar corrigindo, sabe aquelas pessoas que ficam, corrigindo o português, corrigindo as coisas, sabe? Aí tem um exemplo muito interessante, porque talvez você me diga, Mateus, mas na Bíblia a gente tem a história de alguém que repreendeu o outro publicamente. O exemplo de Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, que Paulo ele vê Pedro sendo um judeu e fazendo com que os gentios agem como judeu e várias outras pessoas. Paulo foi lá e repreendeu Pedro na cara. Mas por que ele repreendeu publicamente? Quando algo se torna público, a repreensão precisa ser pública. Não era nenhuma novidade para ninguém ali o que estava acontecendo. Era algo totalmente público. Agora, se a pessoa cometeu alguma coisa com você e você pode resolver no particular, chega a pessoa, chama num canto e fala: olha, aconteceu isso, você fez isso, não gostei, em particular. Essa é a recomendação de Jesus. Para finalizar, irmãos, Mateus 12, 34. Aqui, irmãos, eu vou só trazer duas recomendações de como que a gente pode trabalhar a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa falar cada vez mais coisas positivas e coisas que possam agradar a Deus, amém? Então, Mateus 12, 34 diz o seguinte. Diz assim, Mateus 12, 34. Raça de vivas, como podeis falar coisas boas sendo maus? Aí Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando sai da boca é porque estava habitando a mente, o coração da pessoa. Como que eu posso aumentar a probabilidade de falar coisas boas? Preenchendo a sua mente, o seu coração de coisas boas. Então, se você só fica ouvindo desgraça, se você só fica ouvindo pessoas que falam palavrão o dia todo, pessoas que só ficam reclamando, o que vai estar acontecendo? O seu ouvido, sua mente são canais de acesso ao seu coração. Se você ficar permitindo isso, uma hora ou outra, tudo que entra vai sair com palavras maldosas, malditas, né? Então, preencha a sua mente com coisas boas. Para finalizar, irmãos, Lucas 12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém?
Então, é isso que a gente deve pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensine a saber o que eu devo dizer, como eu devo dizer, qual o momento certo, como eu posso abordar aquela pessoa no momento certo. Me ensine, me dê sabedoria para eu refrear a minha língua, para eu saber o momento certo, porque tudo que a gente fala, irmãos, a gente vai dar conta. Tudo que a gente fala é uma semente que volta para a gente, amém? Então, Deus nos abençoe, que nós possamos cada dia mais falar coisas que edificam, que ajudem, que colaborem, que a gente possa, a nossa língua possa ser, como diz Provérbios, medicina, curar as pessoas, elevar as pessoas, amém? Deus em Cristo nos abençoe, por a Deus por dar de novo, Senhor Jesus, amém?